O título dessa palavra é Conselho de Paulo para os últimos dias. Amém? Então, eu vou falar dar alguns conselhos práticos para vocês, como igreja, que tem a ver com os dias que nós estamos vivendo. Amém? E os dias que nós estamos vivendo, eles não se estendem 1, 2, 3, 5 anos. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Amém? Então, quando fala-se dos últimos tempos, você vai ouvir coisas aqui que tem a ver com os dias de hoje, com os dias de Paulo, com os dias de Pedro, com a década de 80, com a década de 70. Amém? Porque a palavra de Deus ela não muda. E as estratégias também do diabo para tentar parar o mover de Deus são muito parecidos. Amém? Então eu queria compartilhar com vocês a palavra que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, o verso é o 5. 2 Timóteo 4, 5. Aleluia. 2 Timóteo 4, 5. Diz o seguinte: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Repete comigo, sê sóbrio em todas as coisas. Repete comigo, suporta as aflições. Faze o trabalho de um evangelista. E cumpre cabalmente o teu ministério. Curva sua cabeça aí onde você está, eu quero orar, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra, Pai, é a verdade. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, dá entendimento, Pai, para a tua igreja. Que apesar de mim, o Senhor venha, Pai, dar entendimento, sabedoria para eles entenderem, ó Pai, o que a tua palavra quer dizer, ó Pai, de forma clara. E que eles venham ser, ó Pai, alimentados e direcionados nessa manhã para a glória do teu santo nome, ó Pai. Quebra barreiras, resistências e toda e qualquer obra do diabo, Pai, que queira impedir eles de entender, ó Pai, a tua mensagem. Caia por terra nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então eu vou falar justamente sobre esses 4 pontos aí. O apóstolo Paulo está dando um conselho, e nesse conselho tem quatro pontos. O primeiro é ser sóbrio em todas as coisas. O segundo é suporta as aflições. O terceiro é faz o trabalho de um evangelista. E o quarto, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, vamos iniciar falando sobre ser sóbrio em todas as coisas. Você ser sóbrio em todas as coisas não está falando só de... Você pode pensar, mas Deus já me libertou da... Quem aqui foi liberto do álcool? Aqui dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Quem foi liberto das drogas aí? Dá um glória a Deus. Diminuiu já. Existem coisas que entorpecem, que tiram o nosso sentido. Só quando eu falo ser sóbrio, eu não estou falando de nada que vem tirar a sua lucidez nesse sentido. Eu vou explicar. Amém? Primeiro eu vou deixar claro para você o que significa ser sóbrio. Quando o apóstolo Paulo está mandando essa carta para Timóteo, e ele fala ser sóbrio, a palavra ser sóbrio, na raiz dela, no grego, é nef. E significa, se refere a um homem estar sóbrio. Ele está enxergando o que está acontecendo, de fato. Né? Mas, traduzindo ela, no mesmo sentido, ela tem vários sinônimos. Um deles é, não fique embriagado, como o restante. Porque tanto nos tempos de Timóteo, nos tempos de Paulo, como no nosso tempo, tinha muita gente embriagada. E volto a repetir, eu não estou falando da embriaguez somente do álcool, das drogas ou de qualquer coisa que traga alucinações. Porque
eu queria que você entendesse uma coisa. Não é só essas coisas que embriagam. Tem pessoas que estão embriagadas no nosso dia a dia pela ansiedade. A ansiedade é uma verdade do nosso tempo, sim ou não? E quando a pessoa está com crise de ansiedade, que ela está ansiosa demais, a ponto dela paralisar, ela está embriagada por aquilo, e aquilo vai atrapalhar ela de tomar decisões, vai atrapalhar ela de dar sequência na vida dela em várias áreas. Então, a ansiedade também embriaga. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus aí. Se você estiver muito ansioso para fazer uma coisa na sua vida, para tomar uma decisão importante, a ansiedade vai te embriagar, vai te atrapalhar. Então, se você tem ansiedade em excesso, você tem que colocar a sua ansiedade diante de Cristo, para conseguir vencer, se controlar e romper. Amém? Também tem outra coisa que embriaga. Por exemplo, as riquezas. Riqueza, o amor ao dinheiro embriaga. Tem pessoas, e eu queria só deixar uma coisa bem clara aqui. Tudo isso que eu estou falando, não estou falando nada externo. Eu estou falando para nós aqui. Amém? Eu estou falando para o povo que faz parte da igreja. Ser sóbrio, você da igreja. Você suportar as aflições, você aqui da igreja. Você fazer a obra do evangelista aqui dentro da igreja. Cumprir o teu ministério cabalmente aqui dentro da igreja. Não estou falando para ninguém de fora. E também quando eu estiver falando aqui, não fica pensando, essa daqui é para aquele, é para você mesmo. Fala para o irmão que está do teu lado, fala, é para você mesmo. Que às vezes a gente tem costume de pensar, não é para o outro, não é para o outro, não, é para você. Amém? Então não escorrega da palavra não, irmão. É para você. Amém? São pessoas que ficam embriagadas com a riqueza. Fica embriagado com o amor ao dinheiro. Ela quer tanto, todos nós precisamos nos manter. Precisamos sobreviver. Mas toma cuidado, para você não ser embriagado pela ganância de querer mais. E sempre mais. Esses tempos, semana passada o pastor estava falando que fez umas corridas de Uber, né? E um tempo atrás eu fiz Uber. E aí você é viciante, você faz uma viagem, você fala, vou fazer mais uma, aí eu vou fazer mais uma para me pagar aquele cartão lá, aí você vai indo, quando você vê, você passou o dia. Teve final de semana que eu trabalhei 20 dias na sexta, 20 dias, 20 horas na sexta, 20 horas no sábado, e queria trabalhar mais 20 horas no domingo. Não trabalhei 20 horas no domingo porque eu sou cristão, glória a Deus. Domingo é do Senhor. Eu tenho que vir adorar o Senhor. Então eu não podia fazer as 20 horas que eu estava querendo fazer. Mas se você não tomar cuidado, você fica embriagado. Irmão, e a gente não pode pensar, olhar para uma pessoa e falar, nossa, olha aquele irmão como é que ele está assim, assim, assim. Esses dias eu estava estou trabalhando de moto agora eu sou um motoqueiro, hein, irmão. Não fala mal de motoqueiro não, tá? Motoqueiro é tudo gente boa. E é engraçado, né? A gente fala mal das coisas, de situações, e depois Deus vai lá e te coloca nela. Eu falava mal de motoqueiro, hein, irmão? Ô raça! Aí agora tá o pastor com a motoquinha. E os outros falando mal de mim também. Mas glória a Deus. E aí esses dias eu passei e vi um motoqueiro com a seta ligada. Eu falei, distraído, ó. Já faz umas 3 horas que ele passou da entrada e tá com a seta ligada ainda. É distraído. Aí quando eu olhei para mim, eu também estava. Você fica olhando para os outros e não cuida da sua vida não, viu? A gente faz isso. Então, nunca pense que você vai olhar para a vida de uma pessoa e vai falar, nossa, aquilo que aquele irmão está fazendo é muito ruim. Cuidado, irmão. Quem está de pé, cuidado para que não caia. Porque todos nós estamos sujeitos. Glória a Deus. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus aí. Amém? Então, quando você vê uma pessoa que está embriagada por conta do amor ao dinheiro, da ganância, irmão, ora por ele e tenha misericórdia, porque é muito simples a gente cair no mesmo erro. Amém? Então, estou dando alguns exemplos aqui para você entender que você está sóbrio, abrange várias coisas. Tem muito assunto para isso, mas eu só abordei alguns aqui. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que pode embriagar, soberba, orgulho. Você vê uma pessoa orgulhosa, soberba, ao ponto dela achar
que ela está fazendo tudo certo e que, mesmo no engano, no erro, do orgulho, ela está indo para o buraco e você consegue perceber, as pessoas ao redor conseguem perceber, mas ela está ali tão perdida naquilo ali, perdeu, ela está embriagada pelo orgulho, pela soberba, que ela não consegue perceber que ela está indo para o buraco, ela está se perdendo. Então, a gente vê isso todos os dias. Irmão, volto a repetir, da mesma forma que acontece na vida de pessoas que está ao nosso redor, nós precisamos olhar com olhar de misericórdia, não olhar tipo assim, que nem o fariseu olhou para naquele dia que Jesus ele faz uma parábola, conta uma parábola sobre o fariseu e aquele homem que estava orando ali, o publicano, se humilhando, e o fariseu olhando e falando assim, obrigado que eu não sou que nem esse cidadão aí. Olha que pecador. A gente não pode ter esse olhar. Porque o mundo, ele embriaga as pessoas de diversas formas. Eu estou falando algumas, mas existem várias formas de te embriagar e tirar a sua lucidez, tirar a sua sobriedade e você começar a caminhar por outro caminho que não é o caminho do Evangelho da Paz, as veredas da justiça. Glória a Deus. Então, a ansiedade, as riquezas, a soberba, o conhecimento em excesso também é perigoso, irmão. Porque se você fica muito sabido, você tende a pensar que você está acima de todos os outros. Isso não é verdade. Então a gente pode se embriagar com excesso de sabedoria. A própria Bíblia diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Quando ela fala a letra mata, é o excesso do conhecimento de palavra que vai te levar a discussões sem nenhum cabimento, que não vai levar você a lugar nenhum. Hoje a gente vê aí no YouTube, em algumas plataformas, junta 20 pastor e um pai de santo. Aí eles pegam e malham. Ou então é o contrário, pega 20 pai de santo e junta um pastor. Vamos lá debater. Fala para mim, de que edifica aquilo? Em alguns casos eles saem até nas vias de fato, se agridem, denegrindo a imagem do Evangelho. E aí, edificou em quê? Eu sei que tem irmão que é mais incisivo, que gosta de debater, mas deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Se não edifica, só complica. A palavra de Deus ela é simples de ser vivida. E é disso aqui que eu quero falar para vocês, que é simples. Porém, existem várias coisas embriagando as pessoas, fazendo elas tomar outro rumo e se perdendo. Então, o excesso de conhecimento, seja conhecimentos gerais ou conhecimento da própria palavra em excesso, se não for utilizado para edificar a igreja, irmão, se eu fizer um curso de teologia só para me ter um diploma, para querer ser mais que alguém, ou querer me aparecer, deixar o meu orgulho falar mais alto, já perdeu o sentido. Já não vai ter utilidade. Se não é para edificar, não funciona. E aí a gente acaba perdendo espaço, você vê pessoas que estão fazendo as coisas em espírito e verdade, com muito menos conhecimento, mas com o coração cheio de vontade de pregar a palavra e fazer a vontade de Deus. E aí homens sábios, cheios de curso de teologia, de sabedoria humana, conhecimentos gerais, fazendo debates teológicos sem fundamento, só envergonhando a palavra, trazendo mais confusão para a mente de quem não conhece muito. Então, eu citei essas coisas só para mostrar para vocês algumas das coisas que embriaga e que faz as pessoas perder o sentido e se perder no meio do caminho. E algum dessas coisas, desses pontos que eu falei aqui, são pontos cruciais que têm feito pessoas ficar perdidas, pulando de igreja em igreja, procurando alguma coisa que eles nunca vão encontrar. Por causa do orgulho, por causa da ansiedade, do amor ao dinheiro, da soberba, do orgulho, do ego, sei lá o que é o fundamento do que faz a pessoa se perder. Mas enquanto ela não enxergar, ela vai continuar andando em círculos. Bom, então quando o apóstolo Paulo ele dá esse conselho,
para a igreja desses últimos dias, ele está pedindo para ficar sóbrio, permanecer sóbrio. Não interessa o que está acontecendo ao seu redor. Não interessa tudo isso que estão falando aí nas redes sociais. Tem muita coisa que parece que é bom e que é verdade, mas é engano. Se não edifica, se pessoas não se convertem, se o que estão falando, fazendo e disseminando só traz mais confusão e dúvida, irmão, não é de Deus. A gente tem que tomar cuidado. Então o apóstolo Paulo, ele, quando está falando para o Timóteo, no caso aqui dessa carta, que é um conselho, o Paulo está falando sobre a pregação de Timóteo, a forma com que ele fala para as pessoas da palavra de Deus. Pergunta para o irmão que está do seu lado aí, fala, irmão, você prega a palavra, irmão? E quando eu falo pregar a palavra, eu não estou falando de pegar o microfone não e vir pregar a palavra, que é como Deus me deu a oportunidade hoje. Você pode pregar no seu trabalho, você pode pregar no ônibus, você pode pregar no Uber, você como pastor pregou a semana passada, você pode pregar na sua rua, onde você mora, você pode pregar onde você estiver. Então, quando eu falo de pregador, eu não estou falando só do pastor, eu estou falando de todos nós, glória a Deus. Mas, aí eu tenho outra pergunta para fazer. E você está pregando a palavra? Pergunta para o irmão que está do teu lado, irmão, você está pregando ou você está ficando calado? Você está pregando ou você é profeta calado? Então, quando o apóstolo Paulo ele está falando da forma que ele fala e da forma que as pessoas estão falando ao redor, da forma que as pessoas estão falando aonde ele está inserido. O que elas estão falando, da forma que elas estão falando e o que isso manifesta. Tudo isso gera muita coisa. Permanece sóbrio, não se embriague, porque tudo que está acontecendo ao nosso redor tem muitas coisas que parecem ser boas. Só que a gente está cercado de doutrinas estranhas. Tem várias doutrinas, irmão, que não tem nada a ver. E aí você olha para um lado, você vê umas doutrinas, coisas que pessoas têm feito em igrejas e que arrasta multidões. Um monte de gente vai atrás, irmão. Só que, se eu falar para você que é doutrina de demônio, se eu falar para você que são espíritos sedutores para tirar a pessoa do caminho, estou falando dentro da igreja, não é fora, dentro da igreja, inserido na igreja. Porque, irmão, o diabo não trabalha fora. Ele vem trabalhar aqui. Jogar uma seta ali, entre os irmãos, jogar uma seta naquela família ali. Aqueles irmãos ali, que nós fomos lá na casa deles, lá no 40, lá. Vou jogar uma seta ali, para jogar um contra o outro ali. Aí eles brigam, ficam com raiva, não vêm para a igreja. Eu vou jogar uma seta ali, naquela outra família ali, para eles ficarem emburrados, aí um fica com raiva, o pai que dirige está emburrado, não vai vir, pronto, missão cumprida. Um domingo a menos, vai deixar de escutar alguma verdade para tentar continuar na caminhada com Cristo. O diabo trabalha assim, dentro da igreja. Irmãos, depois que a igreja primitiva, ela parou de ser perseguida no Império de Constantino, agora a política entra da igreja, o diabo começa a trabalhar dentro da igreja, muda todo o cenário. Antigamente, se perseguia os cristãos, se matava. Agora, o diabo entrou e coloca eles para se matar, um mata o outro. Só que isso aí é tão antigo e o pessoal não percebe. E aí o irmão fica com raiva porque o outro não falou com ele. O irmão fica com raiva porque ele está com vergonha de voltar para a igreja, porque ele tinha saído e ele foi para outra. Quando ele volta, aí os irmãos ficam cochichando e ele percebe. Você viu lá o irmão? Foi para a igreja, se lascou, agora está vindo para cá de volta. Edifica isso aí, irmão? Sim ou não? Seta do diabo. Se você não pregar o evangelho, você tem que tomar cuidado para ver o que você não está pregando. Essa semana nós fizemos um evento ponte, levamos um irmão que tinha saído da igreja há um tempo. E ele falou, eu sou de lá, eu não sei o que eu fui fazer na outra igreja, mas eu tenho vergonha de voltar. Por que será que ele tem vergonha, irmão? É porque chegar aqui vai ter alguém que não vai ter sabedoria e vai falar alguma coisa, e ele vai ficar chateado, e 1-0 para o diabo se isso acontecer. Então, o que eu estou falando aqui não é fora, é para nós.
É para nós aqui da casa, é para nós aqui de dentro. Glória a Deus. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus aí. Então, eu sei que a gente tem ansiedade para ouvir algo novo, receber algo novo, aprender algo novo. Isso é bom. Amém? Mas tem que tomar cuidado para que esse novo não seja algo que está fora da palavra de Deus. Que seja uma doutrina que não é cristã, que foi implantado para trazer divisão. A gente tem que tomar cuidado com isso. Glória a Deus. Amém? Então, a gente precisa estar atento. Todos os dias, na época de Timóteo, ele escutava algo novo, algo espetacular, algo sensacional, algo inacreditável que estava acontecendo nas igrejas. Algo fora da dimensão do espírito, algo que era diferente e que atraía multidões. Só que Timóteo, seguindo o conselho de Paulo, o mesmo conselho que hoje eu entrego para vocês, ele continuava sóbrio e não se deixava levar por vã doutrinas. Não se deixava levar por todo vento de doutrina. Porque, irmãos, vamos lá. Quem tem mais de 10 anos de igreja, dá um glória a Deus, levanta a mão aí. Amém. Mais de 10, a maioria. Então, nesses 10 anos que você está na igreja, tem gente que tem muito mais. Quantas doutrinas que você viu que passaram como folha no vento? Passou. Foi um tempo, ela teve no nosso meio, veio, trouxe só divisão e discussão, não ficou e saiu. E agora tem outras novas. Por exemplo, quem aqui já foi no monte? Quem já foi no monte orar? Glória a Deus. Quem viu o capim pegando fogo lá? Viu? Glória a Deus. A irmã Irene foi a única que viu. Ninguém mais viu o capim pegando fogo? A irmã Luciana viu? Glória a Deus. Isso é uma manifestação do Espírito Santo. Acredito eu. Porém, tem que edificar. Se você vê o negócio pegando fogo e pessoas se converter, glória a Deus. Agora, se o negócio pegou fogo, e aí a irmã Irene viu, e a irmã Irene chegar aqui, ó irmão, vamos lá para o monte lá. E quando ela tiver, pega fogo. Quando ela não tiver, pega fogo. E aí começa a gerar divisão no meio dos irmãos. Edificou ou não, irmão? Sim ou não? Porque aí tem irmão que fala, não, onde eu vou pega fogo, onde o outro vai não pega. E aí fica o irmão do fogo, o irmão da água. Aí causa a divisão. Aí a igreja se divide porque tem um irmão que não gosta do monte, o outro gosta. E aí subiu, e o monte está na Bíblia. O monte é de Deus. Estou falando para dentro da igreja, não é para fora. Aí o diabo pega uma coisa que era da igreja, que é nosso, e transforma numa divisão. Tem os irmãos do fogo, tem os irmãos da luz, tem o irmão da água, tem o irmão do ar. Aí começa a entrar em divisão. Aí o cara sai da igreja, o capitão planeta, né? Fogo, água. Aí acabou. Dividiu. É trabalho que edifica, irmão? Edificou sim ou não? É disso que eu estou falando. Coisas que acontecem dentro da igreja, manipulado pelo diabo, que faz as pessoas se dividirem. Que faz as pessoas entrarem em atrito. Se acontecer qualquer coisa sobrenatural, inacreditável ou espetacular, que não edifica, cuidado. Você pode estar participando da doutrina de demônio. Dentro da igreja, pastor, estou falando que eu estou falando para dentro desde o começo. Não é para fora. É aqui dentro. É para tratar aqui. É a gente aqui. Estou falando de ninguém do mundo, não. É crente com doutrina do demônio e sendo atraído por espíritos sedutores. Gente aqui dentro. Por isso que a palavra fala, seja sóbrio. Não é para você se embriagar com sensações, com emoções. E todas essas coisas que eu falei para vocês aqui, para não se embriagar, eu estou falando de emoção. E o que mais a gente tem nesse tempo é gente emocionada. Olha para o irmão que está do teu lado e fala, irmão, você não está emocionado não, né? A gente tem muita gente emocionada. Se o cara fala uma palavra de efeito, ganhou seu coração, já te atraiu. Cuidado, vê que se o que está sendo falado
Está dentro da palavra, irmão. Se é Bíblia, tem que tomar cuidado. Porque várias pessoas estão sendo arrastadas para isso. E aí o que acontece é o seguinte, elas ficam ansiosas para querer cada vez mais e mais. Ficam sendo atraídas, seduzidas. Então, como é que a gente vai lutar contra, de repente, uma manifestação sobrenatural dessa? Contra algo sensacional. Contra algo extraordinário. Porque a palavra de Deus diz que o próprio diabo pode se tornar um anjo de luz para confundir os escolhidos. E o diabo não pode botar fogo num galho de árvore, não, irmão? Sim ou não? Então, teve uma época que, na década de 80, estava acontecendo um fenômeno, isso é um relato de um pastor dessa época, um fenômeno nas igrejas daquela época, da década de 80, que vinham anjos nas casas dos crentes, dos cristãos, e o anjo, ele derramava um óleo de unção sobre a Bíblia deles. E a cada dia, naquela congregação, naquela igreja, chegava alguém para o pastor local, falava, pastor, ó, um anjo jogou óleo na minha Bíblia, aqui ó, a mancha do óleo. Aí cheirava o cheiro de óleo de unção. E aí aquilo começou a virar uma febre. E todo mundo orava e pedia para que aquele anjo derramasse óleo sobre a Bíblia dele. Mas ninguém nunca viu o anjo. E aquilo começou a acontecer em várias casas, com várias pessoas. E aquele pastor, ele começou a ficar, falou, eu acho que isso é de Deus. Ele começou a querer se render, começou a querer perder a sobriedade dele. Só que acontece o seguinte, começou a dividir a igreja, porque os que não recebiam o óleo do anjo, não era de Deus. E os que recebia, era. E eles batiam no peito. O anjo foi na minha casa, não foi na sua, não, está em pecado. Alguma coisa de errado você fez, que o anjo não entra lá. E se eu falar para vocês que era um anjo do inferno? Doutrina de demônio. O que a gente tem que perceber em tudo que acontece ao nosso redor, por mais que seja espetacular, por mais que seja extraordinário, por mais que seja algo diferente da nossa dimensão do que a gente acredita aqui, é se edifica ou não. Se veio para a igreja, edificou, e a igreja está avançando, é de Deus. Agora, se é alguma coisa que traz divisão, discussão, e fica a igreja rachada, quero falar para você, doutrina de demônio infiltrada no nosso meio. E muitas pessoas sendo atraídas por isso. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Então, irmãos, a gente precisa entender que existem coisas que é permissão de Deus, mas nem tudo é de Deus. Porque você precisa escolher. Por isso é necessário você conhecer a palavra. Por isso é necessário você ter conhecimento da palavra de Deus. Para você não ser enganado. Como é que eu vou vencer essas coisas? Como é que eu vou continuar sóbrio se eu começar a ver essas coisas tão sobrenaturais, tão extraordinárias acontecendo ao meu redor? E eu estou falando de algumas coisas aqui, tá, irmão? Para não estender, porque tem muita coisa. Tem muita coisa que acontece todos os dias em várias igrejas e está arrastando multidões. Só que eu falo com toda certeza para você, não é de Deus. Se não edifica, não é de Deus. Começa a trazer divisão. Está na igreja deles lá. E aí começa a trazer divisão em outras. E até mesmo entre eles. E vou falar para você. É só um tempo. Só que quando isso acontece, a gente tem que se apegar à palavra de Deus. E aí você tem que ir buscar em Deus para continuar sóbrio. Para permanecer na sua sã consciência. E aí, você vai fazer como? Você vai lutar contra essas coisas através da palavra. Projeta para mim Mateus 24, 35. Mateus 24, 35. Olha o que a palavra de Deus ela diz.
Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Posso ouvir um glória a Deus? Tudo isso que eu estou falando para vocês passou. Tudo isso que eu estou falando para vocês foi um tempo. E tem coisa que está acontecendo no nosso tempo presente que já está se passando também e vai vir outras novas. Mas a palavra de Deus, ela não passa. Ela é a mesma. Ela é eterna. Assim como o nosso Deus é. Então, como você vence essas coisas? Para você não perder a sua sobriedade, para você não ser embriagado por esses acontecimentos, por essas coisas. Olha para a palavra. Porque, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui é muito sério. Na maioria das vezes, a pessoa que está certa, que está andando pelo caminho correto, está andando em minoria. Toda regra tem exceção. Mas na maioria das vezes é assim. Você lembra da história dos 12 espias? Quem lembra aí? Dá uma glória a Deus. Tinha quantos que estavam acreditando que não era para entrar na terra de Canaã? Quantos? 10 dos 12. E Josué e Caleb acreditou, foi contra os 10 embriagados naquele medo, os 10 embriagados com medo do gigante, negaram a promessa de Deus, não entraram. Quem foi que entrou? Os 2 que creu. E eu vou falar uma coisa para vocês. Como igreja, eu já pensei assim. E talvez você pense assim. Eu acho que a gente tem que fazer uma comissão e se 50 mais um decidir, a gente faz. Se não... E tem igreja que trabalha assim, tá? Só que a gente vê em algumas situações que isso não é o meio correto. Aí você vê Jesus andando contra um monte de fariseu, um monte de gente contra ele. Ele está remando ali, ó, andando sóbrio, um monte de doutrina diferente, uma pior do que a outra, mas Jesus está fazendo o que o Pai falou para ele fazer, porque ele entrou na sala do Pai e o Pai falou que tinha que ser daquele jeito. E mesmo com toda a pressão, com toda a gente falando o contrário, ele não cedeu. E graças a Jesus nós estamos aqui, salvos e caminhando para a vida eterna. Só que com você não vai ser diferente. O diabo vai querer te enganar e te jogar por outro caminho. Agora cabe a você lutar para permanecer sóbrio. Glória a Deus. Projeta para mim outra palavra aí que está lá em Eclesiastes, capítulo 8, verso 4. Eclesiastes 8, 4. Diz o seguinte: porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá que fazes? Eu estou falando do rei aqui porque nós somos arauto de Deus. O arauto de Deus é o mensageiro, é o porta-voz. Nos tempos antigos, quando existia a realeza, a monarquia, existiam os arautos. O arauto era aquele que ia diante do rei e o rei pegava o pergaminho e falava: você vai falar isso, isso e isso para o meu povo. Ou você vai falar isso, isso e isso para o rei de tal nação. O arauto pegava a mensagem do rei e levava aonde o rei mandava. Nós somos arautos de Cristo. Nós vamos levar a palavra de Deus aonde Deus mandar, mas nós temos que pregar conforme o que ele pregou. Então, nós precisamos, porque a palavra do rei tem autoridade. E ele é que vai dizer para onde a gente vai ir. De que forma nós vamos falar. De que forma nós vamos nos portar. Como a gente tem que direcionar. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Então, irmão, o sobrenatural, o sensacional, muitas vezes não é de Deus. Cuidado para não se embriagar. Fala para o irmão que está do teu lado. Cuidado. Na época de Jesus ele falava: é chegado o reino de Deus. Jesus fazia coisas sobrenaturais. Só que quando Jesus fazia milagres e maravilhas, ia agregando, aumentando, apacentando as ovelhas. Edificava a igreja. Então o que você tem que analisar, irmão, irmã,
é se o que você está vendo edifica. Se o que você está vendo está gerando vida. Se o que você está vendo é reino de Deus aqui na terra. Se não for, pode ser uma doutrina estranha e que está querendo embriagar você. Esteja atento para não cair nas astutas ciladas de Satanás. Aleluia. Bom, esse é o primeiro ponto. Então, ainda lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 5, projeta para mim de novo, por gentileza, para voltar no tema central. Primeira coisa que o apóstolo Paulo, ele nos aconselha aqui, é ser sóbrio. Então, quando eu falo de ser sóbrio, eu estou falando de tudo isso que eu passei para vocês aqui. Ser sóbrio nas emoções, ser sóbrio para não deixar ser enganado por várias condições e situações que aparecem no nosso dia a dia. A segunda coisa que ele ensina é: suporta as aflições. A palavra de Deus, ela fala que no mundo tereis aflições. Amém? Então, suportar as aflições é você ver tudo isso acontecendo ao redor e você permanecer na palavra, na promessa que Deus tem para você. É você continuar. É você acreditar. Não interessa o que está acontecendo ao redor. Às vezes, você imagina o apóstolo Paulo mandando aquela carta para o Timóteo, e ele fala, ó, continua sóbrio, suporta as aflições. Mas o Timóteo está olhando para um lado e olhando para o outro, e ele está vendo um monte de coisa acontecendo. E a multidão indo atrás daqueles fariseus, a multidão indo atrás daqueles povos. Irmãos, tem igreja que arrasta multidões. E que eles têm umas doutrinas muito esquisitas. Eu não quero aqui colocar, falar, citar ninguém, mas a gente tem que analisar de acordo com o que a palavra de Deus diz. E aí você olha, você vê toda aquela multidão indo. E aí você fica olhando, só você fica parado e a multidão toda indo. Todos sendo levados, emocionados, embriagados por doutrinas que não são de Deus e seduzidos por demônios que estão passeando no meio das igrejas. E parece que você está errado. O Timóteo, em muito momento, ele olhou assim, será que só eu que penso assim? Está todo mundo pensando diferente? Será que não é aquelas pessoas que são crentes e eu sou carnal? Porque tem hora que você pensa assim, irmão. Tem hora que você pensa assim. Há um tempo atrás, a gente estava coligado a uma igreja, ao ministério de igrejas. E aí existiam conferências. Naquela época, a gente participava das conferências. E toda conferência tinha apelo para chamar as pessoas para viver do ministério. Para viver, para ser seminarista. Para viver direto da obra de Deus. E isso é bom. Isso é bom. Amém? Só que é o seguinte, não é todo mundo que foi chamado para viver direto da obra. Tem gente que foi chamado para trabalhar fora e fazer a obra de Deus, que é o meu caso. Mas eu também não digo que amanhã eu não vou trabalhar direto da obra. Porque eu falava mal de motoqueiro, hoje eu sou. Falava mal de pastor, hoje eu sou pastor. Então eu não vou falar mais nada. E eu acho melhor você também não falar nada não, você fica quietinho. Porque as palavras elas vão e voltam. E muitas vezes nós somos constrangidos, não é pelo que os outros falam, é pelo que a gente já falou. Tem muita gente que resiste em vir para a igreja, não é pelo que a igreja fala, é pelo que ele falou da igreja. E aí ele fica constrangido pelo que ele já falou. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus aí. Mas vamos voltar aqui. Aí, a gente está na conferência, mais de 15 mil pessoas, e o pastor fala, quem aqui quer ser um seminarista, vem aqui para frente.
viver da obra, você vai viver de oferta, Deus vai te sustentar. E pá, e pum, maravilhoso, lindo, aquele monte de gente. Lotava a frente, irmão. Um monte. E eu não posso negar para os irmãos, que meu coração ficava queimando. Falei, mas como é que eu vou? Acabei de me converter. Minha família sofreu vários danos porque eu era um drogado, um alcoólatra. E aí agora eu me converti, agora que eu vou colocar as coisas no lugar, não, eu vou viver para Deus. E eu não posso ser hipócrita, irmão, e achar que Deus tem que me dar sorvete e pizza no dia que eu quero, porque eu decidi estar com Ele. Porque o próprio apóstolo Paulo, que está dando um conselho para nós aqui, através da palavra, ele falou que tinha dias de abundância e tinha dias de escassez. E eu sei que eu ia levar a minha família a passar por dia de escassez. E aí eu não fui, não aceitei. E eu fiquei contrariado como Timóteo está aqui. E aí um dia eu chamei o pastor Natanael e falei, pastor, eu estou contrariado. Que a minha vontade era de ir, mas não fui. Assim como a multidão foi. Eu não fui. Mas vários irmãos foram, nós tínhamos vários seminaristas aqui. E aí o pastor me deu um conselho prático. Falou, Cris, é o seguinte, meu pai era um homem de Deus muito usado com milagres e maravilhas. Mas ele sempre trabalhou. Ele se aposentou trabalhando pela prefeitura do estado de São Paulo. Então você não vai ser menos ou mais se você trabalhar fora ou não. O que você precisa saber é para que Deus te chamou. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele, para que Deus te chamou, irmão? Você sabe qual é o seu chamado? Essa é que vai ser a diferença. Porque nós tivemos vários seminaristas aqui, irmão. Dos seminaristas que estavam aqui, só quem foi ungido pastor foi eu, pastor Estevão. Porque é teste, é prova. Então, vai ter situações para você vencer as aflições que parece que você está andando no contrário. Mas a Bíblia não diz que a porta da salvação é estreita? Sim ou não? É estreito. É um monte de gente indo para a perdição e uma meia dúzia andando para a salvação. Porque é um caminho estreito. É um caminho que não é simples de andar quando se anda da forma correta. Então, suporta as aflições. Não importa as tolices que estão falando, não importa o que está acontecendo ao seu redor, suporta. Olha para o irmão que está do teu lado e fala, suporta. Porque o que acontece é o seguinte, você teve acesso ao rei e você escutou as palavras dele. Você sabe como o rei pensa e você sabe quais foram as direções que ele deu para você. Então permanece. Permanece. A aprovação dos outros, a opinião, elas não vão fazer diferença. O que vai fazer diferença é você continuar fazendo a vontade do Pai. Glória a Deus. Aleluia. Então, a primeira coisa que eu falei para vocês, a primeira ordem é ser sóbrio em todas as coisas. A segunda, suportar as aflições. E agora a terceira, faz um trabalho de evangelista. Glória a Deus. Quem sabe o que é evangelista aí, dá um glória a Deus. Você tem certeza, você sabe? O que é o evangelista? Evangelista é aquele que ganha vidas para o Senhor, glória a Deus. Amém? Sim? Sim. Mas eu queria acrescentar algo mais. Eu não quero mudar o sentido da palavra, só quero buscar o sentido da palavra lá no início, na raiz dela, só para acrescentar algo mais. O evangelista, ele é a pessoa designada para ganhar vidas? Sim. O evangelista é a pessoa que tem um ministério dentro da igreja? Sim. Ele é tudo isso. Só queria ensinar uma outra coisa para vocês. Que a palavra evangelista, no sentido mais antigo da palavra, porque essa palavra, ela vem antes
da igreja. A gente tem o surgimento da igreja, irmãos, lá na igreja primitiva. Amém? Tem o tabernáculo lá de Moisés? Tem, mas é muito diferente. A igreja mesmo, ela começa a aparecer, a ter o formato de igreja, de sinagoga, nos tempos ali da igreja primitiva. E aí depois começa a surgir os templos, e aí é um tempo diferente. Mas até existir igreja da forma que a gente conhece hoje, o significado da palavra evangelista, ela foi encontrada antes da igreja, e ela não era cristã. Antigamente morria um evangelista, e aí você colocava na lápide dele lá, eis aqui um evangelista. Só que o sentido daquela palavra era ser um oráculo. E oráculo, o evangelista, significa o quê? Ser um oráculo de Deus. O oráculo é aquela pessoa que tem a revelação da palavra de Deus, que vai transmitir o oculto de Deus. Amém? E esse oráculo, ele também existia no que se trata de Deus, como em outras religiões também. Como a gente vê por aí hoje, adivinhos e coisas desse tipo. Amém? Porém, o oráculo, eu vou descrever tecnicamente o que significa. Oráculo é o lugar onde as divindades eram consultadas, ou seja, um oráculo era uma pessoa que trazia revelações, né? Seja eles da divindade de Deus ou de outros deuses estranhos. E que tinha naquela época e tem no nosso tempo presente também. Amém? Um exemplo claro de oráculo é a cigana. Tem cigana ainda hoje, sim ou não? É um oráculo. Ela vai fazer adivinhações, vai revelar coisas de acordo com o que ela acredita. Em outras religiões também tem. E na nossa crença, no nosso Deus que a gente crê, tem pessoas que são oráculo de Deus. É pessoa que traz revelações de Deus. É o profeta. É o homem de Deus, é a mulher de Deus, que é direcionado por Deus para trazer uma palavra de conhecimento. Conhecimento sobrenatural. Transmitido por intermédio de um sacerdote. Glória a Deus. Amém? Então, você vê o sentido da palavra evangelista antes da igreja, só vai agregar para o termo. Eu não estou mudando o termo. Só estou agregando. Além do evangelista ganhar vidas, ele também tem, lá no sentido da palavra dele, no significado antigo, que ele era um oráculo. Então o evangelista, além de ter o dom de evangelizar, para ele ser completo, ele precisa o quê? Ser um oráculo de Deus, uma pessoa que vai trazer a revelação da palavra. Glória a Deus. Então, olhando por essa ótica, o evangelista ele foi chamado para ser porta-voz do Senhor. Amém? E aí, você, sendo evangelista, você precisa fazer o trabalho de evangelista. E eu falei tudo isso para falar que o trabalho do evangelista é não só ganhar vidas, mas ser porta-voz de Deus também. Levar a palavra de Deus para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão ansiosos, para aqueles que de alguma forma estão necessitando da palavra de Deus. Glória a Deus. Bom, então o primeiro conselho prático foi o quê? Ser sóbrio em todas as coisas. O segundo, suportar as aflições, independente do que está acontecendo, do que você está vendo, suporta e continua guardando a palavra no seu coração, as promessas do Senhor para você. Terceiro, faz o trabalho de um evangelista. O evangelista é sim a pessoa que ganha almas, é sim a pessoa que leva o evangelho, mas é um arauto de Deus, um porta-voz de Deus, uma pessoa que transmite a palavra. Glória a Deus. E para fechar, o último conselho prático é o quê? Cumpre cabalmente o teu ministério. Cumprir cabalmente o teu ministério é você fazer o que lhe cabe.
Uns foram chamados para evangelistas, outros para mestres, outros para pastores, outros para servir o Senhor de diversas formas. Mas aí eu pergunto para você, qual é o seu ministério? Você sabe qual é o seu ministério? Porque todo mundo tem, tá, irmão? E aí tem gente que fica, não, mas eu não sou pastor, eu não sou líder, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Não está falando comigo. Eu já falei, eu vou voltar a falar de novo. É aqui para dentro, a palavra é para a igreja e eu estou falando com você. Você pode não querer cumprir o seu ministério. Mas um conselho de um homem que é um homem de Deus, ele diz aqui, ó, cumpre o que lhe cabe no teu ministério. Dentro da igreja que você faz parte, qual o teu ministério? É ser um anfitrião? Seja. É ser um líder? Seja. É trabalhar no ministério infantil? Sirva. É ficar na cantina? Cuida do que Deus mandou você fazer. É trabalhar no ministério da intercessão? Tem tanta coisa para fazer, irmão, você não foi chamado para fazer nada. Com tanto serviço para fazer, não foi nada para você? Eu queria falar uma coisa para você. Tem ministério para você, sim. Você só está, como a gente diz aí na Zona Leste, só está metendo louco. Olha para a cara do seu irmão, vê se ele está metendo louco aí. Tem uns irmãos que metem o louco. Não está não, né? Tem uns irmãos que ele acha que não é com ele. Cumpre o teu ministério. Se você não sabe qual é o seu ministério, você tá com dúvida, irmão, fala com Deus. Pede para Deus trazer clareza para você de qual é o seu ministério. E cumpre o seu chamado. Faz a vontade de Deus. Quando eu falo de cumprir o ministério, isso aí é uma afirmação que muitas vezes as pessoas entendem de outra forma também. Mas cumprir o ministério, eu não estou falando de milagres e maravilhas, de coisas sobrenaturais. Eu estou falando de serviço. Eu estou falando de servir. Esse ano é o ano do quê, irmão? Pois é. Eu estou falando de servir. Amém? Então leva o seu ministério a sério. Leva o seu ministério na plenitude do que é para você fazer. Pastor, não sei qual é o meu ministério que eu tenho que fazer. Se você andar perto de mim, eu arrumo um ministério para você rapidinho. Rapidinho eu arrumo um ministério para você. Porque tem muita coisa para a gente fazer, irmão. Mas, brincadeiras à parte, queria dizer para você, ora a Deus para você fazer o que lhe cabe. Você cumprir o seu chamado. Porque hoje em dia a gente fala muito de graça, de bondade de Deus, de misericórdia, e tudo isso é verdade. Mas você tem um serviço para fazer, e se você não fizer, o Rei dos Reis um dia vai lhe cobrar a respeito disso. Queira você ou não. A não ser que você não vá para o céu, você vai para outro lugar e ninguém vai lhe cobrar nada não, pode ficar sossegado, tá? Mas é você que escolhe. Quem quer ir para o céu, dá um glória a Deus aí. Então se ajeita, irmão. Se ajeita. Cumpre o seu ministério. Faz o que Deus chamou você para fazer. Amém? Faça o que Deus chamou você para fazer. Trabalha para fazer o seu melhor. Eu estou falando de ministério. A palavra cumpre o ministério o significado dela é plenitude ou finalizado. Como é que você vai finalizar a sua carreira aqui? Porque você tem uma carreira proposta, que Deus propôs para você. E chegar no final, se você não fez, você pode esperar. Não vai passar batido. O Senhor, porque eu vou falar uma coisa para você. Na entrada do céu, vai ter alguém esperando. E ele vai esperar você de braços abertos. E vai falar aí, filho, aqueles talentos que eu te dei, o que você fez? O que tu tens para mim? Tens o que para mim? Ele está falando de vidas, do teu ministério. Não interessa se é pregar, ou se é ser um anfitrião, ou se é limpar o prédio. Não interessa. O seu ministério tem importância dentro da igreja. E é importante que você cumpra, por mais simples que você ache que ele seja. Tem que ser cumprido. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus aí. Então fica de pé em nome de Jesus.
Aleluia. Irmãos, agora é o seguinte. Eu quero orar junto com vocês. E se essa palavra falou com você, esses conselhos que o apóstolo Paulo ele nos traz para a igreja dos últimos dias, se Deus falou com você a respeito da sua sobriedade, de estar sóbrio, se teve alguma coisa que em algum momento fez você caminhar para outro caminho, amém? Nós vamos orar por isso. Amém? Se as aflições te fizeram perder o caminho, te fizeram você perder a vontade de cumprir o seu ministério, te atrapalharam em algum sentido e você se perdeu, nós vamos orar por isso. Se você é evangelista, eu sei que tem evangelista no nosso meio que está parado. Tem profeta calado no nosso meio. Que Deus quer usar a sua vida tremendamente, e você tem o dom, e você sabe, mas você está calado. Deus está chamando você para você fazer o seu trabalho de evangelista, e ganhar as vidas que Ele tem para te dar. Porque já tem pessoas que o Senhor escolheu, que vai colocar no teu caminho, e que a vida delas vai ser transformada através da sua vida. Mas porque que você se embriagou, ou as aflições te magoaram, ou alguma coisa aconteceu no meio desse caminho, e você ficou com medo, você parou, você desistiu. Eu não sei o porquê, mas você sabe. Isso aqui não é uma palavra de acusação, é uma palavra de acolhimento. É para te trazer para perto de Deus, para o centro da vontade dEle. Amém? E se Deus falou com você acerca de ministério, se você já sabe qual é o seu ministério, e você não tem cumprido ele, hoje é dia de você falar com Deus. Porque o ministério não é do pastor Natanael, o ministério não é do pastor Cristiano, o ministério não é da emanação, o ministério é seu. É você que vai cumprir, e o galardão vem dele. Então a sua conversa agora é com ele. É com o nosso Senhor. Então, em nome de Jesus, aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos e você começasse a falar com o Senhor. Se algum desses pontos aí, você sentiu que Deus falou com você e que você está em falta, você olhou para um lado, olhou para o outro e foi achado em falta, eu queria que você viesse para frente, vou orar por você.